Há algo errado quando grupos que se intitulam de esquerdas fazem críticas ácidas, e por que não dizer covardes, a uma pessoa como o padre Júlio Lancelotti, um guerreiro à frente da Pastoral do Povo da Rua em São Paulo. Pois foi o que fez o coletivo, abre aspas, sionistas de esquerda, fecha aspas. Vamos entender. O padre Lancelotti participou do ato em São Paulo que marcou o Dia Mundial de Solidariedade ao povo palestino. Foram manifestações que ocorreram nas principais cidades do mundo, contando com a participação de dezenas de milhares de pessoas. E isso incluía judeus e israelenses críticos do atual governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Na mídia de extrema-direita brasileira, era normal que as críticas à presença de Lancelotti ocorressem. E, simbolicamente, servem até como reforço positivo à atuação do religioso. Repare a manchete da tal Gazeta do Povo do Paraná, um ex-jornal convencional que há anos se transformou em porta-voz da extremíssima direita brasileira. Padre Lancelotti chama Israel de Estado assassino em evento pró-Hamas. Era um evento pró-Palestina, não um evento pró-Hamas, como sabem até os azulejos da sede da tal Gazeta do Povo. No Diário do Poder, um site criado para abrigar textos do jornalista Cláudio Humberto, aquele ex-assessor de Collor que se tornou um antipetista e um bolsonarista radical, padre militante critica Israel em evento do PT. Padre militante, evento do PT. Não precisa nem comentar. Estamos aqui nesta tarde para que, nesse centro financeiro de São Paulo, centro do poder, em nome dos massacrados, em nome dos pequenos, em nome dos que sofrem o genocídio, chega de tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar, direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino. Mas o pior mesmo veio no texto coletivo Judias e Judeus de Esquerda, que fez ataque agressivo a uma das figuras mais respeitadas do país. Perceba o tom arrogante do texto. Espera-se de uma figura tão representativa e atuante no movimento de direitos humanos que demonstre o mesmo fervor com relação ao massacre de cerca de 1.400 israelenses, em sua maioria civis, entre eles bebês, jovens, mulheres, crianças e idosos, contemplando a história em sua totalidade e não de forma parcial e sobretudo ofensiva, como realizou-se na manifestação mencionada. Esperamos que Padre Lancelotti se manifeste e denuncie o terrorismo do Hamas. Depois, o texto apresenta uma espécie de programa para superar o atual impasse e exige adesão incondicional de Lancelotti a ele. Menos mal que intelectuais como o professor de Sociologia da UFRJ, Michel German, tenham depois retirado sua assinatura do texto manifesto acusação do grupo sionistas de esquerda. Esclarecimento. Eu e Meretz Brasil solicitamos a imediata retirada de nossos respectivos nomes da carta endereçada ao padre Júlio Lancelotti relacionada à sua participação em uma manifestação. Na busca por um mundo melhor, o diálogo é o melhor caminho, disse German em sua conta no X, o antigo Twitter. Mas o estrago já havia sido feito. Acostumado a receber críticas de grupos como o MBL devido à sua militância social, Lancelotti disse depois que pediu força divina para concluir, no último domingo, a missa que celebrava na paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo. Me senti aturdido de tanto massacre, afirmou o religioso. Fui bombardeado de todos os lados, principalmente por católicos muito religiosos, muito ortodoxos, muito fidelíssimos à ortodoxia da igreja, que não são capazes de refletir que o povo palestino não é o Hamas e o Hamas não é o povo palestino. Hoje eu fui bombardeado de todos os lados, principalmente por católicos. Católicos muito religiosos, muito ortodoxos, muito fidelíssimos à ortodoxia da igreja e que não são capazes de refletir que o povo palestino não é o Hamas e o Hamas não é o povo palestino. E de que já é claro para o mundo todo que nós estamos vivendo crimes de guerra, estamos vivendo um genocídio do povo palestino.
as mais de 4.000 crianças mortas na Palestina não são terroristas, como as crianças israelenses que foram assassinadas e que foram barbaramente trucidadas ou que estão entre os sequestrados. Nós queremos que todos os sequestrados sejam libertados, mas a gente tem que ter muito claro que não se combate o terrorismo sendo terrorista. Não se combate, e aí chegando no ponto que foi dito, não se combate o clericalismo sendo clerical. Não se combate também as contradições sem contradições. Os pobres não precisam estar presentes fisicamente, eles têm que estar presentes na nossa visão. O padre Júlio Lancelotti, ele é cada vez uma surpresa agradável pela sua coragem, pela sua capacidade de compreender a injustiça e de se manifestar contra ela, mesmo quando isso pode gerar incompreensão, antipatias e até mais do que isso. Eu lembro na ditadura, gente. Não na ditadura, quando já estava no final, quando eram manifestações imensas nas ruas e todos viam que aquilo cedo ou tarde iria acabar. Quando ela era a dor de poucos, porque só poucos tinham coragem de ir à rua, só poucos tinham coragem de se manifestar. O Júlio Lancelotti estava lá, rezando missas, confortando famílias, vítimas da tortura, vítimas de assassinatos. E assim ele fez a sua história. Ele é um ícone, né, brasileiro na questão da solidariedade, da maneira humana como ele tenta desempenhar o seu papel religioso, dando o seu carinho, a sua atenção, batalhando pela melhora de vida dos excluídos. Ele é uma pessoa que lembra assim, até a Madre Teresa de Calcutá no Brasil, né? Ele está sempre do lado daqueles que estão à margem da nossa sociedade, né? Aqueles que foram jogados à margem do capitalismo. É uma figura que certamente mereceria um prêmio Nobel. E acho que esse ataque é um ataque errado, porque, na realidade, ele foi ali prestar solidariedade ao povo palestino, crianças e mulheres que estão sendo mortas, né, numa situação terrível. E o fato de, nessa manifestação, ter ali um grupinho de pessoas ligadas ao Hamas ou com algum símbolo do Hamas, não é uma questão que deveria impedir a participação dele de uma defesa que está ocorrendo no mundo todo. Estão pedindo para parar a guerra, para poder salvar pessoas, né? Mas agora parece que a gente não vai conseguir, o mundo não vai conseguir fazer essa trégua, fazer uma ação humanitária. E, enfim, a resposta nas redes sociais foi forte em defesa do Padre Júlio, e, como disse o Paulo, ele merece todo o nosso carinho e nosso respeito e admiração.